Olá, tudo bom? Nesse vídeo eu fiquei de trazer o meu caderno de orações. Então eu trouxe ele para vocês verem o que eu coloco nele, né? O que ele me serve de base para o dia a dia, né? Para a rotina de orações que eu tenho. E não que eu tenha que fazer todo dia as mesmas coisas, mas normalmente todos os dias eu faço minhas orações. Mas às vezes eu vou seguir a intuição e vou lá, hoje eu tô com vontade de fazer tal oração, vou lá e faço aquela oração. Antes de eu falar dele, eu queria voltar no assunto da astrologia, porque eu disse no outro vídeo que você pode fazer o seu mapa, que hoje tem muitas facilidades, tem muita gente que cobra uns valores assim, um pouco mais salgados, né? Mas tem mapas gratuitos, né? Tem mapas gratuitos. E aí dá pra você, se você quiser, se você não puder fazer e quiser fazer o gratuito, você vai digitar lá mapa astral gratuito. E aí ele vai te dar uma foto do mapa. Eu acabei esquecendo de pegar lá pra mostrar pra vocês, porque é uma mandala, né? Com todos os signos, planetas e casas distribuídos e como foi aquela foto do momento que você nasceu e todas as conjunções, aquela coisa que dá até um nó, né? Você olha aquela geometria, você faz Mas se você se interessar e não puder fazer um mapa pago, esse vai ajudar bastante. Que eu fiz várias vezes, mesmo tendo feito o meu mapa astral, eu sempre vou pesquisando. Então, o que você pode fazer, por exemplo? Você fez seu mapa astral gratuito, aí você vai olhar um por um lá. Por exemplo, meu Netuno é em Escorpião. Então, eu vou ver o que significa o planeta Netuno, quais as energias dele, o que significa Escorpião, o signo de Escorpião, né? Porque tem um apanhado geral. Aí depois você pode digitar não só no Google para ter textos para você ler sobre Netuno em Escorpião, por exemplo, isso é só um exemplo, Netuno em Escorpião, ou também você pode colocar no YouTube Netuno em Escorpião, vão aparecer vários astrólogos falando. Mas, como eu já tinha dito, eu gosto muito da Cláudia Lisboa, das explicações dela. E também tem a Débora Mexica, dos encontros astrológicos também, que eu acho muito legal. Ela dá umas explicações, ela é bem, assim, os vídeos dela são mais longos, mas assim, ela explica bem detalhado as coisas. Ainda assim, às vezes você vai ouvir sobre, por exemplo, Netuno, eu tô dando Netuno e Escorpião, que é um exemplo. Você vai ouvir sobre Netuno e Escorpião, né, como são as pessoas com Netuno e Escorpião, mas às vezes algumas coisas você não vai sentir que bate com você, mas porque, de novo, o mapa astral feito por um profissional é diferente da gente que é curioso. Então ele vai ser bem detalhado, vai falar de todas as conjunções, porque aquilo ali é um apanhado. E aí você vai tentando ver no que você se identifica. Eu me identifiquei com tal característica. Porque você, além daquilo, você tem influência do planeta X, Y, Z, das casas, porque cada casa tem casa 1 tem um significado, casa 2 tem outro significado. Então você tem que ir estudar, né, para você entender um pouco. E se tiver a oportunidade de fazer um mapa, muito que bem. Se não, dá para você aprender bastante coisa assim também sobre você mesmo, para você lidar, né, melhor com as situações. Então era isso que eu queria falar. Também tem o site Web Mystic, que eu gosto bastante de ler lá as informações sobre astrologia. E além da Cláudia Lisboa, tem a Débora Mexica dos encontros astrológicos. Ok, era isso que eu queria falar da astrologia, que é pesquisa mesmo. Pesquisa, curiosidade, paciência, para ouvir, para anotar, para ler, né? Porque também tem material escrito. Então, agora eu vou falar desse caderno de orações. É um caderno simples, com uma espiral, onde eu tenho textos escritos, né? Escritos à mão. Eu tenho mantras, né? Eu tenho aqui, por exemplo, essa primeira
Tá descolando, precisa colar. Essa primeira é a oração celta do amor, que eu gosto muito, acho ela lindíssima. No dia que eu tô inspirada, eu faço ela. Ela vem até aqui. Aí aqui eu tenho o Salmo 23, que eu adoro, né? Acho que eu não sei se eu já tinha falado. O 23 e o 91 são os meus favoritos, mas gosto dos outros também. Mas o 23 eu faço todo dia, porque eu sinto necessidade. Tem alguns mantras que eu vi no YouTube com o Gilson Schweid On. Acho que é Gilson Schweid On. Tem Ho'oponopono Eu Me Liberto, que é uma oração longa, que eu gosto muito, essa eu adoro. Então tem orações escritas, né? A Ho'oponopono Gratidão, também que eu escrevi à mão. Tem a oração da manhã, que eu adoro. Deus Nosso Pai já é uma oração que eu imprimi, colei. A oração do Arcanjo Miguel, que é para limpeza, né? Aí até eu anoto no caderninho, que eu faço 21 dias, aí eu coloco lá, do dia tal, aí deu lá 21, aí eu vou colocando ok os dias que eu vou fazendo, que eu sou essas de ficar anotando, né? Então, a oração do Arcanjo Miguel, aqui tem algumas explicações sobre o Ho'oponopono, que a Silvia fala no canal dela, eu achei interessante eu anotar, né? E também ela disponibilizou as orações que eu acabei imprimindo da Morna Simeona, que é o Eu Sou o Eu, oração original, prece da purificação, a paz do eu, né? Mais algumas coisas que a Silvia foi falando, porque eu fui maratonando os vídeos dela, né? Aí ela fala das terapias que ela usa, que ela faz, que ela é uma excelente terapeuta, e ela usa Theta Healing, barra de Access, além do Ho'oponopono, que eu acredito até que o Ho'oponopono me parece o carro-chefe dela, não sei. E depois tenho aqui a oração da cura ancestral e a oração do perdão, mas eu quero falar um pouquinho de cada. Então, assim, ó, por exemplo, oração celta do amor, o dia que eu tô muito inspirada. Salmo 23 todo dia, Ho'oponopono, só eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, é constante, durante o dia eu vou fazendo. Oração da manhã. A oração da manhã é uma oração que eu gosto muito, que eu vou até ler para vocês, se alguém se interessar, depois de transcrever, né? De repente. Oração da manhã. Hoje eu escolho viver o presente da vida. Eu escolho sentir que Deus é presente em mim, que eu estou segura, tranquila e cercada de amor. Eu escolho sentir a presença divina em cada minuto do meu dia. Eu escolho entender cada situação e cada pessoa à minha volta como um milagre. E eu aceito a missão de brilhar a minha luz. Eu aceito transbordar o meu amor para o mundo em tudo que eu faço. Minha saúde é perfeita e a vida é próspera e abundante em todos os sentidos. E no infinito da vida onde estou agora, tudo é perfeito, pleno e completo, porque assim é. É uma oração que eu gosto muito. Então, tem dia que eu tô inspirada, vou lá, faço. Aí tem Deus Nosso Pai, a do Arcanjo Miguel, que eu já falei que é da limpeza, né? Que são 21 dias. E todas as orações que eu vou achando interessantes, eu vou colocando aqui, né? Aí aqui eu anotei muitas ferramentas de limpeza do Ho'oponopono. Eu acho que eu cheguei a falar do livro, né? Do Limite Zero, que foi o Joe Vitale que escreveu, que ele teve contato com o Dr. Hugh Lane, que também teve a convivência com a senhora Morna Simeona, né, a precursora. E a Silvia, ela cita a Mabel Katz, que é uma argentina, que eu sigo também no Instagram, que é uma graça, também falando do Ho'oponopono, né, da importância do Ho'oponopono. E aí tem algumas ferramentas que eu acho muito interessante, que eu vejo no meu dia a dia resultado, né. Vejo até assim a transformação, por exemplo, tem a técnica do copo de água, né, na verdade, o copo de água, e eu troco todos os dias. A Silvia até fala que ela vai trocando essa água durante os atendimentos dela, né, porque ela tem uma grande
um grande trânsito de pacientes, então ela vai trocando conforme ela sentir necessidade. E o copo de água pode ficar em qualquer canto da casa, aí eu deixo ele, porque assim, ele serve para purificar o ambiente, né? Ali a espiritualidade está trabalhando. Essa questão do copo de água, eu percebi assim, ao longo da vida que, por exemplo, minha avó, minha tia, elas gostavam de colocar um copo em cima, por exemplo, do rádio que estava sendo rezada uma missa. E a água, ela é uma forma de limpar tudo mesmo, né? Então, assim, não só eu assisti isso, mas como eu vi em outras religiões o uso da água, né? A água que foi benzida, a água... não sei qual termo usar, mas assim, é uma água benzida. E aí essa água, ela é usada às vezes para tomar ou para outras coisas, né? Para limpeza mesmo. Por exemplo, a técnica do copo é para limpeza do ambiente, né? Das energias do ambiente. Mas, por exemplo, tem a água solarizada. Então você coloca, por exemplo, a água numa jarra de vidro, tem que ser vidro azul, e você deixa o sol bater ali no mínimo 15 minutos. E a tampa tem que ser de plástico. Então eu coloco um paninho com elástico e deixo ela no sol. Depois eu tiro, ponho a tampa normal, e aí aquela água você pode pôr dentro de um filtro, se você tem um filtro, você pode colocar na comida, você pode molhar planta, você pode beber, colocar em outras garrafinhas de água, que são todas as técnicas são, na verdade, de limpeza espiritual, limpeza de energias e limpeza principalmente de memórias. Então, tem essas técnicas todas são citadas não só pela Silvia Sayuri no canal dela, mas também se você ler o Limite Zero, você vai ver todas as técnicas lá. Tem uns vídeos da Silvia que eu assisti que ela coloca lá, acho que são 11 perguntas sobre o Ho'oponopono. Então ela vai colocando assim, o que é o Ho'oponopono, se querem saber se é uma prática religiosa ou não. Então, por exemplo, o que é Ho'oponopono? É uma filosofia de vida havaiana de resolução de problemas, tornar perfeito habitantes do Havaí começaram a praticar o Ho'oponopono. Segundo a Mabel Katz, praticar o Ho'oponopono é como clicar na tela Dell do computador, apagar o que precisa, né, para retomar, né. Pergunta se o Ho'oponopono é uma prática religiosa, elas que não, que ele é espiritual e que ele restabelece nossa conexão com a divindade. E aí ela fala dos principais personagens, né, do Ho'oponopono, ela cita o Dr. Hugh Lane, Mabel Katz, Joe Vitale, Morna Simeonak, enfim, todos esses personagens do Ho'oponopono. Fala das ferramentas e das 4 frases principais, que é: eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Explica o que são as memórias, né, pensamentos, sentimentos, crenças, emoções que estão no subconsciente, a gente não acessa. Às vezes você fala assim que a pessoa, por exemplo, ela apresenta problemas no corpo físico, e aí às vezes, por exemplo, é alguma coisa ligada à raiva, né, vamos supor, seja ligada à raiva. A pessoa fala, não, mas eu não tenho raiva de nada. Mas é porque conscientemente não tem mesmo, inconscientemente, né? Tá lá no subconsciente, então é para limpar tudo isso. E ela fala umas coisas assim que no começo eu fiquei meio brava, mas depois eu falei, nossa, que ela coloca assim, o que significa ser 100% responsável? Quando você assume a responsabilidade por tudo na sua vida e não fica assim, porque o outro me magoou, porque o outro fez isso, e que não é fácil, eu sei, porque, por exemplo, eu sempre culpei algumas pessoas de algumas coisas que aconteceram na minha vida, mas eu não assumi a responsabilidade sobre a minha vida. E a gente tem que assumir, né? Que ela sempre diz assim, se aquilo está na sua vida, tem um motivo. Então você tem que fazer a limpeza, né? Fala da importância de meditar. Enfim, gente, é muito bom. Se vocês puderem assistir os vídeos da Silvia, eu aconselho muito.
porque... E ela é simples, ela é direta, ela é muito objetiva. Os vídeos dela são curtíssimos, os vídeos bem curtos, principalmente às vezes porque você não tem tempo. Às vezes eu colocava os vídeos com fone e ia fazendo as minhas coisas, às vezes na rua mesmo. Tô na condução, aí eu ouvindo os vídeos. E gosto, às vezes, de anotar alguma coisa, que eu tô mais em casa, né? Eu faço algumas anotações para poder refletir sobre, né? Ela fala da limpeza que você pode fazer para os outros, mas na verdade a limpeza para você não é para o outro, é para você, né? Você faz para você, olha para você, limpa por você. Ela até dá um exemplo que eu acho bem interessante, que é assim, ó, por exemplo, se você estiver no avião, no caso de despressurização, primeiro você vai colocar a máscara em você, e depois você socorre o outro, porque se você for socorrer o outro, você morre, às vezes você nem consegue socorrer o outro, você já morreu. Então, primeiro você socorre você e depois o outro. Então, eu limpo em mim, e depois aí, porque assim, se tá na minha vida, porque tem um propósito. Aí tem as orações que eu colei aqui, que eu acho... eu gosto muito. Essa eu sou eu adoro. Então, se vocês tiverem interesse, aí vocês vão lá e vai estar acessível para imprimir. E quem puder imprimir, pode escrever, né? Acessar, olha lá, escreve no caderninho de orações, né? Ela explica muito sobre Theta Healing, ela vai discorrendo as técnicas, fala da técnica do sono, é bem legal. Depois tem aqui a oração da cura ancestral. Mas ela fala do sagrado feminino. Tem dias, eu sempre sigo a intuição, né? Tem dias que eu faço só pro sagrado feminino, mas tem dias que eu faço a adaptação dessa mesma que eu colei aqui, que é a oração da cura ancestral. São essas 2 páginas, né? Todas assim, tiradas dos escritos de Bert Hellinger, né? Então ela começa assim, né? Ó, neste momento sagrado, peço-lhe, divino Criador, que toque na primeira mulher da minha linhagem feminina, para que ela se livre de todas as dores físicas, emocionais, mentais e espirituais que contraiu aqui na Terra. Como eu gosto de fazer pro Yin e o Yang, né? Então eu coloco, neste momento sagrado, peço-lhe, divino Criador, que toque na primeira mulher da minha linhagem feminina e no primeiro homem da minha linhagem masculina, para que eles se livrem de todas as dores físicas, emocionais, mentais e espirituais que contraíram aqui na Terra. Então, é só você fazer a adaptação, se você quiser fazer pro masculino e pro feminino. Então, aí você vai fazendo as adaptações, coloca lá no plural, tal, e aí segue, né? Aí também nós temos aqui a oração do perdão. Essa oração do perdão é para você fazer para o pai e para a mãe durante 90 dias. Um dia você vai alternar. Um dia você faz para o pai, outro dia você faz para a mãe, outro dia você faz para o pai, outro dia você faz para a mãe. Não tem efeito se você não fizer os 90 dias seguidos, tem que ser seguidos. Então você não pode se boicotar, você tem que determinar se você acorda mais cedo e fazer o seu esquema e fazer a sua oração. E tem que ser para os pais biológicos, mesmo que você tenha sido criado, por exemplo, por um padrasto ou por uma madrasta, tem que ser para os pais biológicos que são responsáveis por ter nos dado a vida, né? Então, por exemplo, eu fiz esse esqueminha aqui, ó, e coloquei os 90 dias, né? Então, cada dia que eu faço, eu venho com a caneta, aqui, eu venho com a caneta e anoto. Tal dia eu fiz pro meu pai. Dia seguinte, minha mãe. No outro dia, o papai. No outro dia, a mamãe. E vou colocando e preenchendo até chegar aqui que finaliza os 90 dias, né? Mas eu acredito que além da oração do perdão, que inclusive essa oração do perdão, eu me sinto presenteada pela Cristina Cairo, que foi ela que teve essa sensibilidade, que canalizou essa oração. E compartilha com todos nós, quem tiver, né, quem quiser e tiver acesso, porque eu acho que tudo chega pra gente no momento certo, né? Então,
eu acho que ajuda muito. Mas, porque muitas coisas eu acho que na nossa vida emperra por conta da gente não da gente não perdoar o pai e a mãe. Então eu acredito que a gente tem que perdoar, mas aí vai o entendimento de cada um, né? O que é o perdoar. Às vezes você é humano, às vezes você não quer a presença de ninguém, você quer ficar isolada, você quer ficar reflexiva, né? O tempo todo você quer ficar junto, mas eu acho que cuidar, ter um olhar mais amoroso, entender que a pessoa deu o melhor que ela pôde, que não adianta a gente esperar do outro o que ele não pode dar pra gente, que a gente espera, a gente cria expectativa, né? Mas é uma coisa para trabalhar no dia a dia, né? Então essa oração do perdão eu acho que ajuda bastante, mas a Cristina Cairo, ela orienta as pessoas a fazerem mapa astral, a fazerem mapa numerológico, a fazer terapias, a procurar a PNL, que é a Programação Neurolinguística, ela fala da constelação familiar. Então são todas chaves de autoconhecimento para nos elucidar, para nos encaminhar. E aí, se você estiver aberto, né, e achar que é um caminho, aí sinta-se livre para pesquisar, para procurar, né? E depois dessa, eu escrevi mais uma aqui, do Bert Hellinger também, que eu adoro, que ele quando eu li essa, eu fiquei bem emocionada, porque você fica imaginando as pessoas que, assim, da sua família, que sofreram já nessa vida que você conheceu. Imagine todos os outros antes da gente nascer, né? Todos os nossos antepassados. Então, ela começa assim: a gratidão, queridos pais, avós e demais ancestrais, por terem tecido o meu caminho. Imensa gratidão pela imensidão dos seus sonhos, que de alguma forma são hoje a minha realidade. E aí, se vocês se interessarem, colocar Bert Hellinger. E aí ele tem uma série de orações que são maravilhosas. A que eu falei aqui do Sagrado Feminino, que eu faço para os dois, né, o feminino e o masculino. Essa, né, dos ancestrais também, da constelação familiar. Essas são as orações que eu tenho, né? Vem até aqui. E o que mais que eu ia falar? Quero encerrar, porque o vídeo já está bem longo. É só citar aqui um pouquinho dei a sugestão do caderno de orações no livro que eu estou lendo da Cristina Cairo. Queria falar um pouquinho sobre ela. Eu estou lendo Tote, o Hospital do Futuro, né? Tote, o Hospital do Futuro. E eu quero deixar claro uma coisa, gente. Cada um com seu quadrado, com a sua evolução, se respeitando o outro, se o outro vai na religião X, Y, Z, e cada um, e tudo bem, e cada um seguindo o seu caminho. Mas às vezes as pessoas, elas não estão prontas para certos conhecimentos. A gente tem um leque aí de chave de autoconhecimento, de direções, de pessoas muito boas aí na internet, que eu penso assim, que se a gente souber filtrar, souber selecionar e souber dosar o tempo na internet, então você acaba mais ganhando do que perdendo. Mas é isso que eu tô falando, dosar o tempo, porque a gente tem outras coisas, outras atividades, e a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas vibrações, que tem sempre a gente tem que elevar por conta da nossa saúde, né? Você quer ter saúde para enfrentar, você tem que elevar a sua vibração. E aqui no Tote Hospital do Futuro, eu já tinha lido um pouco, folheado, na verdade. A Cristina, ela trabalha com linguagem do corpo. E eu já tinha folheado Linguagem do Corpo, volume 1 e 2, que minha mãe tem esses livros, mas não peguei para ler, né? E achei muito interessante. No começo eu fiquei meio resistente, mas depois eu falei, faz muito sentido. E aí eu tô lendo aqui o Tote, Hospital do Futuro, e tô gostando muito das explicações, de todo o conhecimento que ela tá compartilhando e transmitindo. E eu tô gostando demais e fico muito emocionada, porque eu acho assim que ela é um anjo que
tá oferecendo o seu serviço, né, para a humanidade. Lógico, tudo tem um custo e isso é perfeitamente normal, mas assim, tem muito conhecimento que às vezes as pessoas, eu quero dizer que muitas pessoas não estão preparadas para certos conhecimentos, e tem muita coisa que talvez aqui as pessoas discordem, mas o que eu quero dizer é, se você chegar até o conhecimento, é porque tinha que chegar até você. Se você discordar, não tem problema você discordar, porque não existe uma verdade pronta. Existem possibilidades do universo, você acredita se você quiser. Você é livre para isso. Mas eu acho que, assim, o cuidado é com as críticas, com o que você pode... com o tipo de karma que você pode criar. Então, para mim, está sendo muito útil. Eu estou gostando muito do livro, das orientações dela. Sigo a Cristina no Instagram, sigo a Cristina no YouTube. Também venho maratonando os vídeos, mas são muitos, que tem desde a Rádio Mundial e tem todos aqui. São muitos. Ela vai colocando o número, as pessoas vão fazendo perguntas e aí ela vai respondendo. E... com naturalidade, com clareza, com fundamentos, porque tem fundamento, ela mostra, né, 2 mais 2, 4, sabe? Sim, 2 mais 2 igual a 4. Então, eu tô gostando muito. Então, é mais uma sugestão para vocês. Quem já conhece, mas quem não conhece, pesquisar sobre Cristina Cairo. E também a Silvia Sayuri, que eu venho sempre falando, para você, se você quiser, né, estiver disposto, então eu acho que vale muito a pena. E é isso, o vídeo ficou super longo. Um abraço.